soa como grosseira, mas prometo que vou vocalizar com amor. A frase é: entendeu ou quer que eu desenhe? Vocês já disseram isso? Ou já ouviram isso de alguém? Pois é, essa frase representa bem o sentimento do professor, que tem o dom de ensinar e que fala para as pessoas, mas não se absorve. As pessoas deixam escapar porque não se esforçam, porque tem uma tendência a aprender tudo que não é bom. E tudo que é bom não tem espaço na memória delas. Entendeu ou quer que eu desenhe? Pois bem, hoje, evitando qualquer tipo dessas situações e conhecendo vossa memória, aqueles que são bons e não são, aqueles que são esforçados e não são, então eu vou desenhar. Eu começo dizendo: dom, ensinei isso nos cursos, é um presente, é uma dádiva, é uma vocação, é uma aptidão. No final de 1 Coríntios 12, bem como nas diversas cartas de Paulo, se eu pudesse transcrever o que ele disse para vocês hoje, eu diria e digo: descubra os seus dons e desenvolva. Descubra os seus dons e desenvolva. Devido ao poderoso sistema religioso metafísico, como eu falei ontem, quem não assistiu, assista. O sistema não é físico. A pessoa sai do templo físico, do sistema físico, e acha que saiu do sistema, quando na verdade o sistema é metafísico e continua dentro dela. É uma prisão mental. Presente na vida de igrejados e desigrejados. Como falamos ontem, você precisa assistir e vai ficar na lista de reprodução, depois vai para o curso Desmistificando. Através dos dons que recebi do Senhor, vou doutrinar hoje de uma forma absolutamente didática, não podendo você nunca mais, sob qualquer alegação, dizer que não entende os dons. Eu percebo que a transmissão está travando. Na última semana voltou a ter problemas. Não sei porquê. Tudo aqui é equipamento de primeira, tudo profissional, bem pago, bem feito. Peço perdão aos irmãos. E no gravado também, pela primeira vez, os nossos vídeos agora ficam desincronizados. O áudio com a imagem. Aí é lamentável. A gente faz de tudo para fazer o melhor e no ao vivo não consegue. No gravado a gente consegue porque tem domínio. Agora no ao vivo está difícil. Dependemos deles. Como ensinei nos cursos, as passagens correlacionadas são Efésios 4 e 1 Coríntios 12. São as duas passagens que falam diretamente a nós sobre os dons. Vejamos. Em Efésios 4, 11, 12, extraio: e ele designou alguns para, em outros textos, primeiramente, preempção, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Esta é a finalidade para a obra, trabalho. É redundante dizer obra do ministério, porque obra e ministério, os dois são trabalhos. Para que o corpo de Cristo seja edificado.
Aí nós vamos agora em seguida para 1 Coríntios 12, 28 em diante. E a uns pôs Deus na igreja, no espaço físico, na eclésia, nas reuniões, quando existe um coletivo de salvos. Primeiramente, preempção, primazia, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Paulo indaga: todos vocês são apóstolos, todos vocês são profetas, todos vocês são doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, nas palavras dele, procurai com zelo os melhores dons. Nos originais gregos, procurai e zelo também são redundantes, porque significam a mesma coisa. É desenvolver, se esforçar para desenvolver os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Caminho, não dom. Amor não é dom, é um caminho. É um caminho a trilhar. Um caminho acima dos dons. Vamos analisar termo a termo. Eu disse termo e não título, cargo ou salário. Se você disser função, termo, trabalho, vocação, responsabilidade, compromisso, ocupação, dom, tarefa, serviço, todos esses vocábulos você pode usar. Então eu vou desenhar para vocês em figuras para que vocês aprendam de uma vez por todas. Volto a dizer que essa aula está transcrita. O que me tira do sério aqui é que fica aparecendo, vocês não veem? Na minha direita que está travando para vocês. Está travando, aparece um balãozinho ali. Como eu não fico bem com isso. Gosto das coisas todas bem feitas. Que coisa trágica, né? Acabei de pagar a licença nova, programa profissional, computador profissional, explicando para vocês porque eu faço tudo para que vocês recebam o melhor. Preempção para apóstolos. Primeiramente, então, número 1, são 10 dons da lista de Efésios 4 e 1 Coríntios 12 que são correlacionados. A lista de Efésios 4, os mais importantes. Na lista de 1 Coríntios 12, ele extrai e acrescenta, de modo que nós começamos a entender, a partir daí, o que realmente é importante para o crescimento. Essa é a finalidade, amadurecimento do corpo. Escute, preempção, primeiro, apóstolos. Veja meu vídeo, você que não viu, é essencial para mudar sua visão. Absolutamente. Ide, indo ou já foram. Está no nosso curso Desmistificando. O que vem a ser o dom de apóstolo? Veja as imagens abaixo e aprenda para sempre. Você vê um cruzeiro? Você vê um barco? Você lembra de embarcações? Pelo mar, pelo rio, pelas águas. Ir. Você vê um trailer, sonho de muitos viajantes, itinerários, chamados hoje de missionários. Conseguiram criar um título. Pelo ar, pela terra trailer, pela terra carro, pelo ar avião, como nós vamos em 10 agora para o encontro do Rio de Janeiro em Volta Redonda. Só aqui de Santa Catarina vamos em 10 pelo avião da Gol.
Ir. Ir para quê? Se não é mais ide ou indo, já adiantando você que não assistiu este estudo doutrina. Ir para plantar sementes do Evangelho que são metafísicas e poderosas, de modo que nenhum trabalho é vão no Senhor. Na mesma medida, recalcada, sacudida, transbordante, ir acompanhar o crescimento e proteger, defender o Evangelho, os grupos que se formam, regando, plantando novas sementes, regando os que já estão brotando e livrando eles das heresias. Ir, estimular, porque a vida é feita de referência, motivação e estímulo para as escolhas da vida, e formar novos colaboradores, responsáveis, trabalhadores nas regiões que ainda precisam de trabalho, de orientação, de dons. Você que não assistiu ontem, assista a minha resposta aos irmãos de Pernambuco sobre o dom que foi dado a Timóteo por imposição de mãos através da vida de um ancião em profecia. Os termos todos equivocados hoje fazem com que as pessoas não entendam o óbvio. O que é dom, o que é profecia, o que é imposição de mãos e o que é ancião. Assista, entenda depois. Entendeu que apóstolo é o viajante? É o que vai? É o que tem prazer nisso? Seu coração queima e arde para fazer isso? 2. Depois, dom de profeta, profecia. Não é língua glossolalia e o teu idioma. Não. O que vem a ser dom de profeta não é evidência ou dom de profecia. Veja as imagens e aprenda para sempre. Aqui você vê a Câmara dos Deputados. Aqui você vê o presidente da Câmara. Aqui você vê ele discursando, com microfone ou não, falando às pessoas, a uma plateia que ele ouve, a um grupo que ele ouve, aonde ele é o interlocutor, o porta-voz, o arauto. Ele está passando uma mensagem da sua cabeça, do seu coração, através do seu conhecimento, do que sente. E isso é revelação, está lá em 1 Coríntios 14. Se alguém for revelado alguma coisa, então fique de pé. O que estiver em pé falando, sente. O que profetiza é profetur, dirigir a palavra à igreja. E todos podem falar, dirigir a palavra à igreja, com finalidade de todos aprenderem. Quer dizer, o que vai ser falado tem que edificar. Se não edifica, deve ficar calado. E o que vai falar deve ou edificar ensinando para que as pessoas aprendam, ou consolando elas, confortando elas, que eu falei agora, estímulo. O ser humano é feito de estímulo, o ser humano é feito de motivação. Então, parlamento vem de parlar, falar, pregar. Um presidente, um porta-voz, um ministro, um político, quando está falando ao povo, ele está pregando também. Diferente da pregação que você até hoje achava que tinha somente uma conotação mística, religiosa, dogmática, espiritual. Então, o deputado está parlando, pregando, profetizando, dirigindo a palavra. Este é o conceito que sempre foi do radical de profeta, que nunca foi vidente, embora fale presságios, e que nunca falou esses idiomas que vocês falam, que são os mesmos da Umbanda ou da cabecinha de vocês, que vocês criaram, porque outrora eu falava mais de 7 anos atrás, aprendi assim e tive humildade, por mais autoprazeroso que fosse, de eu abdicar disso por ser loucura. Aqui está eu falando no encontro que tivemos em 2015, em Palhoça. Estou de pé, como o profeta faz, pregando,
Hoje chamam um profeta de pregador. Então veja, o sistema todo não entende o que é apóstolo. Não entende o que é profeta, mas você tem que entender. Aqui está o deputado Miro Teixeira tentando persuadir os ministros do Supremo Tribunal Federal. E na Corte Suprema está ele falando, pregando, fazendo aquilo que eles chamam no ambiente jurídico. É um outro termo, mas é um sinônimo de pregar e profetizar, que é a sustentação oral. Sustentação oral é falar, é pregar, é profetizar, é falar, é dirigir a palavra, é convencer através dessa peça, microfone ou não, megafone, microfone ou nada, ou organicamente pelas cordas vocais, usando as acústicas das montanhas e dos vales, como fazia Jesus, por exemplo. Aí você vê a pecinha microfone, esse instrumento extraordinário, que através do misticismo das pessoas pode levá-las ao caos. E daí que vem os falsos profetas. E o pessoal não entendeu isso. Aí quando eu faço um vídeo, o Lula vai morrer no dia 13, dizendo que se o Lula estiver na frente das pesquisas, como está na hora da síntese, ele não pode ganhar mais. Foi um acordo 13-13. Ele tem que sair. E se ele insistir, terão que matá-lo, como fizeram com Eduardo Campos. 13 nele. É isso que eu falei. Aí o que as pessoas fazem, como elas estão envoltas no sistema, elas são igrejadas, entre aspas, elas me chamaram de falso profeta. Todo dia 13, quando o Lula não morre, elas entram lá e dizem, falso profeta. Dá uma passada nos vídeos lá para você ler os comentários e sorrir ou chorar. Tá lá os comentários todos. Falso profeta, falso profeta, falso profeta. Ah? Você entende isso? Vamos mais? Eu sei que está travando bastante para vocês, mas depois vocês podem assistir no gravado. Mesmo que não sincronize mais vídeo com áudio, porque nem isso está dando certo mais no YouTube. Mas pelo menos vocês terão um bom áudio de um bom estudo. E tem a transcrição. Aí toda vez que não acontece no dia 13, falso profeta. E eles acham que falsos profetas são esses que erraram as datas da volta de Jesus. Essa é o Ellen White, é o Russell. São as testemunhas de Jeová. Eles são falsos profetas. É o William Branham, quando ele errou os seus presságios. Se ele é falso profeta, se eles são falsos profetas, e o são também, não são por conta do erro dos presságios, mas porque o que falam não é a palavra do Senhor. A palavra que eles falam, que eles profetizam, o que eles profetizam, não é a palavra do Senhor. É a palavra deles. É a palavra que as pessoas querem ouvir. Fábulas, histórias e sutilezas, como disse Paulo em Colossenses 2. Depois de ir e falar, existe o dom de evangelista. Foi título. Que patético é você entender isso só agora. Eu sei o quanto é difícil. Você que está assistindo pela primeira vez. Muito difícil. Ainda mais sabendo que em determinadas denominações pessoas demoram 20 anos para angariar esse título, para obter esse status. Quando na verdade, ai, Jesus Cristo Todo-Poderoso, não é fácil.
é uma coisa assim, sem palavras. Saber que 99% dos círculos cristãos não entenderam a verdade, o óbvio. Dom de evangelista, dom de evangelizar é simplesmente levar o evangelho, divulgar. Evangelizar significa propagar, tornar público o evangelho. É isso que significa kahal, é dar. A comunidade, a eclésia, no termo grego, 190 depois de Cristo, equivalente a Edá, Kahal, do hebraico, do Tanar. É o dom do marketing, você que é da área de publicidade e propaganda, da comunicação visual, até design. Todos vocês que trabalham na área de propaganda, comunicação visual, divulgação, mídia, como o Célio trabalha com mídia, isso é o dom de evangelista. Você pode ter vários dons. Um dos dons é divulgar. Aqui está um anúncio na televisão, por exemplo. Eu já disse, um milionário, um bilionário pode pegar 15 segundos do programa do Akio, um vídeo, e jogar num canal de televisão. Custa caro? Custa. Para nós, para ele não custa nada. E se ele fizer isso, ele está tendo o dom de evangelista, divulgando. Uma inserção comercial de rádio, numa página da revista, numa página de jornal, O Globo, Folha de São Paulo, Revista Veja, Isto É, Exame, super interessante. Mais do que isso, você pode anunciar nossa página no Facebook, você pode anunciar nossos vídeos, não sei se você sabe, nunca ninguém fez isso. Eu entendo, nunca vou falar porque a gente não fala em dinheiro, é você que vai fazer isso. Você vai direto lá, você tem condições. Tem gente que tem condições, pega um vídeo que transformou sua vida e que você gosta e quer que as pessoas ouçam, quer propagar isso, vai lá com o YouTube e publica aquele vídeo. Faz aquele vídeo ficar na primeira página da Google. Milhões de pessoas vão assistir, milhares de pessoas, centenas de milhares serão alcançadas. Vale mais do que panfletos, vale mais do que tudo. Tudo isso é possível fazer. Uma camisa, um folheto, está aqui eu entregando folheto no nosso trabalho externo. Todo final de semana, amanhã mesmo estaremos entregando panfletos em Governador Celso Ramos, uma reunião de dia todo nessa linda cidade de Governador Celso Ramos amanhã. Todo sábado aqui em Santa Catarina começamos com trabalho externo, ação social, divulgação, dom de evangelista e depois vamos para o trabalho interno, comunhão, coinonia, reuniões e dons que são exercitados nas reuniões. Na reunião não existe dom de evangelista. Olha como o sistema está absolutamente distante. Eles acham que evangelista é aquele que prega bem. Evangelista é aquele que grita num culto dominical. É aquele que, com apelo emotivo, faz as pessoas levantarem a mão e aceitarem Jesus. O evangelho está ali, na boca dele, perpassa por ali, as verdades que ele fala têm poder, não são dele, é o evangelho, mas evangélico é aquela pessoa que contém o evangelho, que tem que ser da graça de graça. Eles têm o status de evangélicos, mas não o são. Os espíritas, muitos deles têm status de espírita, mas não são espirituais porque não discernem as coisas espirituais, são materialistas, embora façam caridade. Estou falando num todo, existem exceções, existem pessoas maravilhosas, mas essas, sinceras, mais cedo ou mais tarde sairão para fora junto conosco. Vão enxergar o que nós estamos enxergando há algum tempo. O que você está enxergando há algum tempo. Então, dom de evangelizar, dom de evangelista é divulgar, é propagar. Aí você vai e escolhe qualquer lugar desses chamados templos, igrejas, que são sinagogas. Escolha lá um padre protestante. O que ele vai estar dizendo? Estamos aqui com o evangelista, eu sou evangelista. Evangelizar para eles é aquela liturgia, é a prédica, é o sermão de Calvino. Quando na verdade evangelizar é tornar público, é publicar, é postar, é uma rede social, é divulgar, é compartilhar um conteúdo. Isso do mínimo índice, escala, até a maior escala.
desde uma curtida sua, um compartilhamento no seu Facebook, que é uma rede social, algo novo da humanidade e que daqui a pouco já está obsoleto, até um grupo do WhatsApp, até alguém que faz um comercial na TV, que pode jogar isso para milhões e bilhões de pessoas. Independentemente do gesto, esse é o dom de evangelista. No raiz, no original, é propagação. É tornar público. Veja um outdoor com uma mensagem do evangelho. Um outdoor. Você não pode fazer isso, mas alguém pode. Alguém, se não fizer isso, alguém que está me assistindo agora é milionário, bilionário, alguém que vai me assistir depois, muitos ricos vão me assistir, que são materialistas, ou não são. E quando não são, que são desapegados da matéria e ajudam as pessoas, que bom. Mas a maioria deles, se não aprenderem isso, eles vão dar lá o quê? Patrocínio para o sistema religioso. Vão manter um sistema religioso. Vão jogar seu dinheiro fora em tantas coisas dessa vida, em coisas que vão acabar glorificando o diabo, o mundo, o homem e não o evangelho. Quando eles forem purificados pelo evangelho da graça de graça, farão bom uso do que eles têm. Veja, aquele jovem tinha muitas propriedades e ele ficou triste quando o Senhor o testou. E o que o Senhor propôs para ele era algo excelente: ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que precisam. Da sua comunidade, muitas pessoas precisam, pega, vende e doa a essas pessoas que não têm onde dormir, que não têm o que comer, que estão em situação muito frágil. Pois bem, ele saiu triste dali. Mas se amanhã ou depois ele for doar, ele pode fazer isso sem amor, como diz 1 Coríntios 13. Ele pode fazer isso com outras motivações e intenções. Ele pode fazer isso para tentar comprar Deus. Ou pior, ele pode pegar até vender seus imóveis, seu patrimônio e ajudar pessoas erradas. Como muitos que eu conheço. Eu estou no trabalho aqui há 5 anos, gente. Há 5 anos eu escuto histórias que são de amarrar o coração com vários nós. Aperta o coração ouvir que alguém vendeu algo, um patrimônio de 500 ou ganhou 1 milhão numa causa judicial e deu tudo para o sistema, ou deu o dízimo 3 vezes daquilo para o sistema. Que uma pessoa tinha 3 carros e deu 2 para o sistema. Quer dizer, enriqueceu um império nacional, uma empresa eclesiástica, e não o nome do Senhor, e não o evangelho, e não os necessitados, como diz 2 Coríntios 8 e 9. Um megafone, estaria esse senhor, provavelmente pela estrela de Davi, que na verdade é o selo de Salomão, o anel de Salomão, segredo de Salomão, você que não assistiu, assista, no seu peito, e pela escrita ele não está com o evangelho da graça de graça, mas ele exemplifica em que com megafone, com microfone, ou nas cordas vocais, está divulgando o evangelho. Cada vez que você divulga, tem pessoas que têm esse dom. Eu conheci um querido senhor, que até não sei se ele está vivo ainda, muito querido, de Curitiba, que ele, onde ele ia com uma pastinha. E ele divulgava o homem que não tem língua e fala da Deus e amor. Que é algo interessante, mas possível. Não é nenhum milagre, é possível. Até porque ele não falava fluentemente. Falava com dificuldade. E esse senhor, ele passava de estabelecimento em estabelecimento, de praça em praça, abordando jovens, abordando pessoas
nas paradas de ônibus, dentro do ônibus. Aí ele abria sua pastinha, mostrava essas fotos que ele cuidadosamente imprimia, distribuía, falava e convidava para ir para Deus e amor. No coração dele, e se ele morreu ou vai morrer, o Senhor levará em conta o Evangelho que perpassou ali. Mas mal sabe ele que ele trabalhou para uma denominação, para um império, para uma empresa que fala do Evangelho, como diz Filipenses 1, a maioria deles lá, a cúpula toda por interesse, são vendidos pelo ter, ser e poder, desconhecem o verdadeiro Evangelho, e por essa razão poderia ele ter aproveitado mais se tivesse usado esse dom de evangelista para simplesmente falar do Evangelho da graça de graça e não obter prosélitos, adeptos, membros de uma denominação ou novos dizimistas, novos frequentadores de campanhas. Quarto, depois dom de pastor, é o dom de pastorear, guiar, cuidar, apacentar, alimentar, orientar, conduzir, aconselhar. É essencial que aquele que é ancião responsável, que não tem esse título, apenas função, tenha o dom de pastorear. É o terapeuta pelo Espírito, como ensinei vocês nos cursos, e repito hoje aqui, para que aprendam de uma vez por todas, não é a psicologia ou psicanálise de Freud ou Charcot, mas de Cristo. Veja as imagens e aprenda para sempre. Estou eu aqui ouvindo as irmãs e aconselhando, dom de pastor. Aqui está o psicanalista, o divã, o paciente, e o psicólogo ouve e aconselha. Quem tem o dom de pastor faz isso pelo Espírito, antes que houvesse alguma logia do psique. Quando nem existia a logia do psique, já existia o dom de pastor. Aí criaram hoje o aconselhamento pastoral, criaram o título de pastor, 120 anos para cá, que Calvino tanto queria mais tempos atrás. Depois criaram o título de pastor. Eles não entendem nada da Escritura. Depois, dom de ensinar, dom de mestre, doutor, não o bacharel em divindade. Não o doutor em teologia. O do anel de Tiago capítulo 2. Das roupas preciosas, do lugar elevado, para o título e status de teólogo que não vale para nada, a não ser se fizer a desteologia. Mas no sentido que você aprendeu agora. Doutor no sentido que eu estou falando agora. Doutor é aquele que chegou no máximo. É o ápice de alguma didática, pedagogia. É o docente que chegou no seu máximo das técnicas ou da organicidade para ensinar. Veja as imagens e aprenda para sempre. Está vendo essa professora? Ela tem o dom de mestre. Está vendo esse professor? Ele tem o dom de mestre. Eu fiz uma reunião, e em breve vou fazer um vídeo específico sobre isso. Quando você, por motivo de tempestades, viagens, férias, quando você for fazer uma reunião orgânica, uma reunião que está começando nas regiões mais que estão eclodindo ainda, e tem pouca gente, menos de 12, menos de 10, dependendo do tamanho da mesa, sentem todos ao redor da mesa. Não tem por que ter 5, 7 pessoas e sentarem todos distantes.
Sentem ao redor da mesa para ficarem próximos uns dos outros, face a face, olho a olho, para não ter que falar alto, para que as pessoas se sintam constrangidas de ficarem se mexendo ou em aparelhos de tecnologia e se distraindo. É um momento íntimo de comunhão do corpo. E quando tem mais pessoas, que tal tornar as reuniões numa sala de aula com um quadro, com giz ou com pincel atômico, como eu usei para fazer as aulas, 32 aulas do curso Desteologizando, que vocês já fizeram, pressuponho. Os esforçados já fizeram. Os esforçados estão fazendo, mesmo que paulatinamente. Transforme as reuniões. Se tem alguém com dom de mestre, deve ter, porque o Senhor colocou isso metafisicamente, estabeleceu na criação do homem. Veja meu vídeo, portais metafísicos. O Senhor estabeleceu isso em 6 dias. E no 7º ainda terminou e descansou. Ele estabeleceu o seguinte: a cada 10, 12, 20 pessoas, uma vai ter dom de mestre. Então aí na sua região, quando você tiver 10, 12, 20 pessoas, uma vai ter dom de mestre. Ele estipulou isso, ele colocou isso no DNA. Veja meu vídeo, DNA de Deus. Veja meu vídeo, DNA de Deus. DNA de Deus está no curso Desmistificando, vídeo importantíssimo. Então transforme. 20, 30, 50 pessoas, tem uma sala grande, compra um quadro. Ou então um data show, um projetor. Prepare as aulas, imprima cadernos. Sim, caneta, lápis. Dom de mestre, dom de professor. Transforme numa sala de aula, tire dúvidas das pessoas. Eu quero fazer isso em Santa Catarina, em algumas reuniões. Todos os dons devem se manifestar, porque 1 Coríntios 14, 31, escute. 1 Coríntios 14, 31. Todos podem falar, só o que edifica, só o que constrói alguma coisa, que melhora. Para que todos, finalidade, aprendam e sejam consolados. Aprendam. A reunião tem que ter alguém com dom de mestre, para que as pessoas aprendam. As pessoas têm muitas dúvidas. A vida é feita de escolhas. Como elas escolherão se elas não sabem tomar decisões? Onde estão os dons de pastores e de mestres para ensinar os salvos a serem bons pais, boas mães, boas avós, bons tios, bons vizinhos, bons patrões, bons empregados? É para isso que serve o dom de mestre, como são todas as cartas paulinas. Transformemos nossas reuniões em salas de aula. 6. Dom de milagres. Você ouve tantas coisas absurdas sobre isso. Carismáticos, pentecostais e neopentecostais vão aos cúmulos de coisas que eu não sei nem reproduzir aqui, sobre o que eles pensam ser o dom de milagres. Claro, para endossar, para defender, apologia ao que eles fazem, para manter a estrutura mística de pessoas que buscam isso. Dom de milagres é o mesmo nos originais, que está ali no mesmo contexto, no começo, do dom da fé, escolhido por outros. Tradutor escolhe do radical maravilhas. Veja meu vídeo, a tua fé te salvou, entre aspas, não Deus. Você que não assistiu, assista esse vídeo, senão você vai ficar atrasado, não vai entender nunca. Para entender isso, veja meus vídeos abaixo, que estão representados por essas 2 fotos, para você aprender para sempre o que é dom de milagres, que não é curandeirismo. Então, vídeo, a tua fé te salvou, não Deus. Esse vídeo aqui, a fé nos milagres, eu chamo de, é uma linha imaginária que não salva. Tem que assistir tudo para entender.
Tem que pegar, inclusive, um papel, uma caneta, um bloco de notas, digitar, escrever para aprender. Segundo vídeo, plenitude da sabedoria. Acesse os portais metafísicos. Está com essa miniatura. Foi gravado no dia 14 de outubro de 2016. Está na lista de reprodução, terceiro curso, Desmistificando. Por quê? Quando a pessoa tem o dom de milagres, maravilhas ou fé, ela tem a capacidade, a habilidade de transpor facilmente os campos, os portais, a linha metafísica estabelecida por Deus, dos princípios que o Senhor ensinou, como aquele, um exemplo entre milhares, batei e batei, abrir-se-vos-á. Ele sabe chegar nesses princípios, alcançar esses portais. Quando a pessoa tem o dom de milagres, o dom da fé, ela faz coisas extraordinárias. Para você entender isso, é só você abrir Hebreus 11. Ali está uma lista de pessoas que tiveram o dom de milagres, que fizeram coisas extraordinárias, venceram reinos, culturas, exércitos, inimigos. Foram pessoas que ficaram para a história pelo quanto que fizeram. Quem tem o dom de milagres não é facilmente assassinado. Não é fácil torná-lo um mártir. E quando você torna ele um mártir, ele fica para a história. Comece a lembrar os personagens que você mais gosta, mais admira, o que você conhece da compilação chamada Bíblia. Quais nomes vêm na sua cabeça? Provavelmente esses nomes que vêm na sua cabeça estão na lista de Hebreus 11. Sabe por quê? Porque eles entraram para a história. Quem tem o dom de milagres faz coisas extraordinárias que nunca mais serão esquecidas. E não tem nada a ver com cura. Mas está ligado ao segundo dom. Porque o próximo dom, que é o da cura, precisa do dom da fé para acontecer. Mas não significa que quem tem o dom de cura tenha o dom da fé, o dom de maravilhas, de milagres. O dom de milagres é um dom raro. O dom de milagres não é isso aí que você vê nas denominações, essas mentiras todas. Hoje, agora há pouco, o Carlos me mandou uma mensagem no Skype de uma matéria sobre a Mundial, aonde um cliente vai ser ressarcido, parece que R$7.000, eu não vi direito, não me interessa o valor também, porque a cura não aconteceu. E a justiça deu ganho de causa para ele, para que ele seja indenizado, porque a cura do câncer não aconteceu. Na Mundial do Valdemiro, o apóstolo, que não sabe o que é apóstolo, que não sabe o que é maravilha. Maravilhas são coisas extraordinárias. Poucas pessoas tiveram esse dom. Volto a repetir para encerrar. Hebreus 11 é uma lista de heróis. Olha a palavra. Heróis. Se você não entendeu ainda porque está travando, vou falar de novo para não perder. Heróis. Quando você consegue ter a aptidão de cruzar a linha imaginária 1, 2, 5, 10 vezes na tua vida, fique feliz. Mas quem tem o dom de maravilhas consegue ultrapassar essa linha várias vezes na vida. Ele entra para a história. O nome do Senhor, do Criador, é honrado através dele e da sua morte. Nunca esquecem dele. São os heróis da fé, por exemplo, que você quer ver primeiro. Quando você tem um compositor aqui, no século 20 e 21, como um excelente compositor da música gospel, Carlos Alberto Moisés. O Carlos Alberto Moisés, ele compôs
aquela canção que diz assim: que saudades que nos vêm à lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos uma rica esperança. Aí ele diz: lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Aí ele diz: lá verei Abraão, Isaque e Jacó. Por que ele cita esses e outros? Por que todo mundo poeticamente expressa o desejo de, nas bodas do Cordeiro, abraçar essas pessoas, de na eternidade sentar com essas pessoas? Porque elas são heróis da fé. Porque elas tiveram o dom da fé, de milagres, de maravilhas. Elas ultrapassaram a linha imaginária como ninguém. Vamos mais? Depois, dom de curar. São os dons da área da saúde, da área medicinal, que vão de um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, nutricionista, que é muito desprezado e é o verdadeiro médico, até um cirurgião, um clínico geral. As curas, como o nosso médico Lucas, sobrenaturais, como sinal, acontecem com um ponto de contato. Por exemplo, já falei para vocês isso nos vídeos que eu supracitei: barro, lodo, lama, pó, carbono, hidrogênio, saliva nos olhos do cego, água ou óleo, pontos de contato. Os neopentecostais, os espíritas, sabendo disso, utilizam-se de muitos amuletos. A Igreja Católica sabe disso. Utiliza-se de muitos amuletos, que é o exercício da fé, que estimula a fé para aquelas pessoas que têm dificuldade de acreditar, que têm uma fé fraca. Então, o ponto de contato faz esse processo acontecer, acelera o processo, cria o processo, portanto, faz com que a fé seja ativada artificialmente. Procure assistir ao vídeo desse tema que você está lendo, que é esse agora, porque tem gente que vai só ler, e é ideal que assistam, como vocês estão fazendo, vocês que estão aqui ao vivo e gravado. Por quê? Porque eu vou explicar agora, é muito importante, que é o fato do dom da cura, que na lista de 1 Coríntios 12, correlacionado a Efésios 4, é o sétimo dom. É o sétimo dom. A lista, por que o dom da cura vem ladeado na sequência do dom de milagres, como eu falei há pouco. O dom de milagres que vocês já aprenderam, que faz com que a pessoa consiga transpor, alcançar esses portais dessa linha imaginária metafísica, passando a ser um mártir, um herói da fé, imortaliza-se. Todos têm aquela pessoa e a vida dela como referência, por isso que eu chamo a Bíblia, a compilação Bíblia, de livro das referências. Então, o que acontece? O dom da cura vem, escute, em seguida do dom de milagres, em duas vezes, em 1 Coríntios 12. Ele vem em seguida, sempre do lado. Mesmo que eles fizeram a subdivisão errada de versículos, perceba, o dom de curar vem em seguida do dom de milagres. E aí cria-se aquela confusão, o que é dom de milagres, o que é cura, qual é a diferença. E como eu já disse, as respostas, os ensinamentos dos teólogos místicos são as mais estapafúrdias possíveis. Ouça e aprenda. O dom de curar vem junto com milagres, porque quem tem o dom de curar precisa ultrapassar a linha imaginária da fé para acontecer a cura extraordinária. Mas não significa que ela tenha o dom de milagres. Você pode ter o dom de curar e fazer curas
instantâneas e esporádicas, que são sinais para a salvação do indivíduo.